Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, 12:04 agora, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pela câmera aqui no estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados dessa edição de hoje do Gente que Fala. Você vê aqui à minha esquerda Paulo Pérez, empresário, vice-presidente de Relações Institucionais da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Seja bem-vindo, Paulo Pérez. Bom dia a todos os ouvintes, aos senhores aqui presentes. Mauro, muito obrigado por estarmos aqui juntos e vamos ter ótimos momentos. Ótimo, nós que agradecemos a presença. Também aqui com a gente, Eduardo Vilela, aqui à minha direita, editor e book advisor. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, bom dia, Mauro, bom dia aos colegas, a você que nos escuta, nos assiste. Vamos lá, vamos conversar. Aqui também à minha direita você vê o Ronaldo Luiz, jornalista, especialista em marketing, sustentabilidade e agronegócio. Ronaldo Luiz, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Uma satisfação estar aqui na Trianon, poder conversar com os colegas de mídia. Vamos em frente. E fechando a nossa bancada, aqui, voltando para a minha esquerda, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro, amigos do Gente que Fala, Zenilda, Fausto. Foi um prazer estar aqui. Vamos aqui ao nosso primeiro tema, que é o seguinte. As fortes chuvas que atingiram São Paulo entre domingo e ontem causaram diversos alagamentos e o caos em todas as regiões. Vários rios transbordaram, incluindo o Tietê e o Pinheiros. A resposta das autoridades foi a mesma de sempre. O volume da chuva foi muito acima do previsto e sobra ao cidadão uma conta difícil de solucionar. Chuvas cada vez mais intensas, isso somado com obras atrasadas, projetos baseados em uma cidade de décadas atrás e emergências que somem assim que a água vai embora. Pinheiro Pedro, day after. O day after que na verdade é todos os dias, né? Todos os dias são day after desse problema. A água, ela se precipita e corre na região metropolitana de São Paulo e em todo o Brasil para os mesmos lugares há milhares de anos, né? Na verdade, as precipitações, as águas, elas formam a geografia. Então, a área de enchente, né, é uma área natural, né? Há sempre, em qualquer topografia, em qualquer geografia, áreas de enchente. O que acontece? A urbanização acarreta a ocupação dessas áreas. E à medida que a cidade vai ocupando áreas de enchente, né, ela precisa desenvolver obras de engenharia que permitam a drenagem nessas áreas. Quando essa drenagem não ocorre, acontecem as inundações. Quando a drenagem não funciona, acontecem os alagamentos, né? E quando a precipitação é de enorme vazão, acontecem as enxurradas. Então nós sofremos enxurradas, alagamentos e inundações há séculos em São Paulo, em virtude da briga do ser humano, né, das áreas urbanizadas contra a natureza e as áreas de enchente. Posto isso, o que nós temos? Nós temos seminários, congressos, eventos, debates. Só aqui na Rádio Trianon já fizemos vários, Mauro, sobre esse assunto. Todo ano, né, de 10 em 10 anos, é cíclico, né, porque os momentos de precipitação maior também se dão em virtude de mudanças do clima, que são cíclicas também. Então, nada, absolutamente nada justifica o que aconteceu em São Paulo na data de ontem, como também não justifica o que aconteceu em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Porto Alegre, na região metropolitana de São Paulo, porque o que está havendo não é um caso de falta de política pública, é um caso de falta de polícia. A administração pública paulistana tem todos os recursos disponíveis, inclusive humanos,
para poder, pelo menos, mitigar esses eventos. Não fez absolutamente nada. Sequer um gabinete de crise foi montado. O que nos salvou foi a civilidade do povo paulistano. Isso é o que nos salvou. E, obviamente, a enorme melhoria no sistema de comunicação, de intercomunicação da cidadania, inclusive digital, que evitou que as pessoas fossem para locais onde essas concentrações poderiam provocar paralisações intermináveis. Então, qual é o grande problema? É a chuva? Não, não é a chuva. O problema é a absoluta falta de administração pública que sofremos há décadas nesse país. E que, pelo visto, estamos ainda sofrendo e vamos continuar sofrendo. Porque a pirâmide da arrogância que nos domina é a que tem produzido essas tragédias. Sim, você destacou dessa questão cíclica desse tipo de evento climático. Claro que a chuva foi acima do normal, mas é um conjunto de fatores, isso tudo foi causado por um conjunto de fatores, mas acho que talvez o problema maior é a gestão do lixo. É a gestão, não é só do lixo, é de tudo. Né? Vamos pensar o seguinte, chuvas acima do previsto é igual congestionamento de tráfego. Todo dia a CT fala, olha, há congestionamento em determinadas áreas pelo excesso de veículos. É óbvio que existe. Então as inundações acontecem exatamente pelo aumento da precipitação. Agora, defesa civil, nós temos lei, é cumprida? Não. Pessoas encarregadas da defesa civil em São Paulo. Alguém sabe? Não conta num dedo, numa mão. Nós não temos um plano de defesa civil integrado com o plano de mudanças climáticas, que também temos lei. Nós estamos no 4º plano de drenagem urbana, que não é aplicado em São Paulo. Nós não temos uma ação de reflorestamento, de recuperação de áreas. Nós temos projetos, programas, né, que são alardeados em determinados momentos, mas que não se cumprem. Nós temos um programa de reflorestamento urbano da década de 90, que até hoje não se cumpriu. Então não é um problema de alagamento, e é óbvio que é um problema também de lixo na rua, é um problema de saneamento, é um problema de drenagem urbana, é um problema de obras faraônicas que não são mantidas, como é o caso dos piscinões, é o caso das obras que deveriam ser fiscalizadas com as piscininhas, e nada disso é feito. Nós temos um desgoverno. Pedro, esse é o grande problema. Eu queria te fazer uma pergunta. Ontem eu assisti a uma entrevista no Globo News com o governador em exercício. Aproxima só um pouquinho mais, Eduardo. Isso. Ontem eu assisti no Globo News uma entrevista com o Rodrigo Garcia, né, o vice-governador, e uma coisa que ele falava sobre esses vários questionamentos que você levantou para a gente refletir, ele dizia o seguinte, falou assim, olha, o Estado tem um cobertor muito curto, então tem prioridades, o dinheiro não dá para tudo, então conforme a prioridade do momento, nós precisamos investir em saúde, educação, os sistemas estão com problema, enfim. Eu queria te perguntar, você vê nessa questão dessa tragédia toda que está acontecendo, uma possibilidade do setor público fazer parceria com o setor privado, algum tipo de parceria público-privada que poderia administrar esses projetos de drenagem, enfim, como é que você vê isso? Poderia ser feito há muitos anos, né? Na verdade, existe em outros até países, gosto do Rodrigo tipo... Garcia, mas veja, ele mesmo, quando foi presidente da Assembleia, já presidiu uma série de eventos falando sobre medidas contra enchentes. Sim. Né? Agora, o cobertor é curto desde sempre. Se não houvesse cobertor curto, não haveria economia do mundo. Economia é a arte da administração da escassez. Sim. Esse é o conceito de economia. Se nós não soubermos a escassez, que sempre existirá, principalmente no setor público, né, nós não saberemos agir com planejamento. O que faltou desde o início é planejamento. E é óbvio que esse planejamento tem que incluir as parcerias com o setor privado. E se ele falou em prioridade, esse é um assunto prioritário. Pois é, justamente. Porque se saúde é prioritário, isso aí está intimamente ligado à saúde. Não, o pior não é não, isso. E pessoas morrendo, né? Não, o pior é a questão cíclica. Quais são as medidas necessárias para evitar crises como essa que nós sofremos de inundação? Arborização urbana, né? Drenagem urbana, saneamento, né?
gestão de resíduos, né, limpeza das áreas públicas, né, manutenção dos equipamentos e engenharia civil. O que é necessário para evitar crises de abastecimento de água, quando os reservatórios diminuem, reduzem? As mesmas coisas. Né? O que nós temos? Inundações, crise. Seca, crise. Os problemas são exatamente os mesmos devido à mesma falta de administração com referência às mesmas obras. Sim. Paulo Pérez, sua avaliação. Eu não sou um especialista. Você que é ligado à assunto, limpeza, mas... outro tipo de limpeza, né? Mas estamos sem, falando de lixo. Sem dúvida, a limpeza das ruas e das vias, ela é muito importante para esse caminho. A gente vê que houve uma chuva muito forte ontem. Ela parece que antigamente havia uma por ano, agora são 4 por ano, mas as medidas têm que ser maiores, né? E o mundo está passando por essas mudanças climáticas e a gente tem que se preparar melhor para elas. Então, é um ponto que o governo vai ter que nos ajudar a resolver, né? E agora a entidade privada buscar trazer soluções para isso. Ronaldo Luiz, sua avaliação como cidadão sobre tudo que aconteceu. Sim, eu vejo que, na verdade, o que falta muito é gestão de risco por parte da administração pública. Não se existe um planejamento em N esferas, enfim, da nossa sociedade, tudo, e essa questão aí das enchentes, dos alagamentos aqui na cidade de São Paulo acaba escancarando isso, né? É um ponto realmente crucial que a gente observa que no fundo, seja União, Estado, municípios, em muitos casos, obviamente, eles acabam não conversando, ou é um diálogo de surdos. E isso acaba justamente acontecendo, levando a um desfecho justamente de que políticas públicas, como muito bem o Pedro pontuou, acabam não acontecendo, acabam realmente não tendo um avanço, uma continuidade, não sejam perenes, enfim, não tem planejamento, não tem gestão de riscos, e a gente vê acontecendo justamente todas essas questões. Eu vejo, por exemplo, que muito se fala, existe aí, vamos dizer assim, uma reza na sociedade brasileira que se fala que a nossa grande chaga é a corrupção. Eu não sei se é a corrupção, eu acho que também é. Em outros países tem, no Brasil talvez seja um pouco a mais, mas eu acho que o que falta aqui no Brasil justamente é planejamento. Nós temos muitas instâncias em N setores, seja no executivo, legislativo, judiciário, e isso acaba justamente emperrando tudo, a gente cria uma cultura de burocracia que as coisas não andam para frente. Pedro, nessa questão do diálogo que o Ronaldo Luiz referiu, ou a falta de, quando nós vemos administrações de partidos diferentes, esse diálogo fica ainda mais comprometido, mas não é o caso aqui entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. No caso da chuva de ontem, o problema maior ocorreu nos rios, e os rios, a gestão disso está mais ligada ao governo do Estado. Ou a prefeitura também, enfim, o prefeito veio a público com os secretários, botou a culpa na chuva, disse que os piscinões estavam limpos, a parte da prefeitura foi feita em relação aos piscinões, mas enfim, qual é o problema do diálogo entre esses dois entes? Na verdade, é a arte que existe no Brasil de se falar uma verdade para acobertar uma grande mentira. Né? Então é óbvio, fazer trabalho de manutenção de piscinão é o mínimo. Se você não faz uma manutenção de um piscinão, né, você tem rato, você tem todos os vetores, né, possíveis e imagináveis que a vizinhança vai reclamar. Então você vai ter no mínimo que limpar para não aguentar o vizinho na administração regional lá, na subprefeitura, reclamando. Então, ele falou uma obviedade, mas ele não disse o principal. Por exemplo, nós temos o quê? 9 piscinões, devíamos ter muito mais. Né? Outra, os piscinões foram construídos por Paulo Maluf, Barros, hoje acusados de terem sido corruptos. Né? Mas até para ser corrupto é preciso ter inteligência. Né? Eram indivíduos que roubavam, mas pelo visto faziam. Né? Esse é o termo exato. Por exemplo, se você não tem inteligência, você cai nessa burrice da mesmice. Desde a época desses piscinões, não foi feito mais nenhum outro. Não se estabeleceu qual é a função desses piscinões. Era um projeto de engenharia. Como você não tem mais a capacidade de reter o curso das águas, né, por conta da falta de cobertura vegetal, né, e o que existe é um cimento,
o efeito que a gente chama de efeito runoff, né? Ou seja, a água se precipita e corre, né? Ele amplia, né? E quanto mais rápido é esse efeito de vazão, maiores são as inundações. Como você retém? Você cria os famosos piscinões, que são caixas de retenção, onde a água se precipita, cai, ela segura e vai liberando aos poucos. Isso deveria existir porque tem lei. Eu mesmo contribuí com a legislação municipal quando eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? E o vereador que foi o relator do processo era o Adriano Diogo, do PT, né? No mesmo período em que o Maluf era prefeito, portanto você vê que é possível partidos diferentes contribuírem, mesmo com oposição acerba, né? Também criamos os piscininhas, ou seja, toda casa, quando você vai fazer reforma, vai construir, você tem que fazer a caixa de retenção também na sua casa, nos prédios. Então esse sistema era um sistema de retenção de águas que deveria estar funcionando. Não está por quê? Porque a prefeitura não fiscaliza as construções. A prefeitura permite as ocupações irregulares, né? Faz a manutenção do que existe, mas não cria nada. Não temos uma obra efetiva, com exceção do rebaixamento da calha do Tietê em 2004, que esteja relacionada à drenagem urbana no estado e no município de São Paulo. Poxa, já fazem quantos anos? 16 anos? Pessoal, vamos para o próximo tema. O acordo comercial preliminar entre Estados Unidos e China foi comemorado em todo o mundo por acalmar os mercados, mas pode sair caro para o agronegócio brasileiro, um dos beneficiados pela guerra tarifária por ser grande concorrente dos americanos, especialmente na exportação de soja e carne. Outro fator que preocupa deve afetar a exportação do negócio em 2020, segundo os economistas, é a epidemia do coronavírus. Ronaldo Luiz, claro que esse acordo entre China e Estados Unidos coloca os Estados Unidos como concorrente brasileiro na exportação para a China, mas isso pode ser ruim, mas também pode ser bom, porque o Brasil pode procurar outros mercados que até então não procurou. Na verdade, os Estados Unidos são nossos concorrentes tradicionais na agricultura, né? O que a gente observa é o seguinte: o mundo vive um momento assim, já nos últimos anos, vamos dizer assim, uma tendência de um isolacionismo, vamos dizer assim, político, né? Brexit, América para os americanos, enfim, isso tem se refletido de uma maneira significativa no comércio internacional e no comércio agrícola internacional, que vai se tornar a um caminho de se tornar cada vez, vamos dizer assim, mais administrado, mais ancorado em questões geopolíticas e tudo, que é justamente esse acordo entre China e Estados Unidos. Nesse sentido, o que é preciso observar, e que não está claro ainda, é o seguinte: até que ponto esse acordo entrega mecanismos entre os dois países de privilégios de escolha de transações que não sejam baseados em regras de mercado. É isso que precisa ser entendido e precisa ser compreendido. Isso não está claro ainda. Ou se ainda esse acordo, ele simplesmente resgata o que acontecia, enfim, em termos de fluxo de operações, de comércio, antes da guerra comercial. Então é isso que precisa ser entendido e é isso que pode impactar as nossas exportações agrícolas para a China, nesse aspecto, né? Se o acordo ele não ferir regras de mercado, vamos dizer assim, ok, faz parte do jogo a competição de preços, de produtos e tudo mais entre Brasil e Estados Unidos serem fornecedores de produtos agrícolas para a China. Agora, se o acordo entregar mecanismos dispositivos de preferência para os Estados Unidos em relação à China, aí sim é um ponto que precisa ficar atento e entender se isso acaba ferindo as regras da Organização Mundial do Comércio e tudo mais. Então esse é um ponto fundamental que precisa ser compreendido. Isso não está claro ainda dentro dessa negociação. O que falta para que isso fique claro? Quanto tempo isso vai levar para acontecer? Isso tem que ser feito aí uma análise do governo brasileiro, de Itamaraty, e também das entidades. Esse a gente observa que justamente por o comércio agrícola caminhar na comunidade internacional, justamente por questões cada vez mais geopolíticas, o fluxo de transações ele vai ficar mais assim bloqueado. Outros temas entrarão na pauta cada vez mais forte, como, por exemplo, questões sanitárias, questões de rastreabilidade. Então, nesse aspecto, o setor privado brasileiro também precisa se movimentar,
muito se fala também, e isso acontece, que o Brasil, na verdade, ele é procurado, mas ele precisa ter uma ação mais prepositiva dentro dos mercados internacionais, até para poder vender produtos de maior valor agregado e tudo. E isso não é só papel do governo. O setor privado também tem que se movimentar, tem que estar ali no dia a dia dos possíveis clientes. Hoje a gente observa que o grande fluxo de comércio migrou ali da Europa e dos Estados Unidos justamente para a Ásia, Oriente Médio, Norte da África. E o setor privado brasileiro tem que estar ali no dia a dia com escritórios comerciais e tudo, justamente para poder entender como é que funcionam esses mercados de consumo e aí tá, enfim, emplacando os nossos produtos por lá. Você falou produtos de maior valor agregado, os manufaturados. Hoje nós temos a Embraer comprada pela Boeing, e temos esse acordo entre Estados Unidos e China. De que maneira este acordo, na questão dos aviões da Embraer, isso pode ser benéfico para o Brasil? Bom, nessa questão da Embraer... Uma vez que tem a Boeing americana aí. Uhum. Bom, esse é o ponto que eu ressalto uma vez mais. Essa questão de que o Brasil ele precisa adentrar, vamos dizer assim, nas cadeias globais de valor de uma maneira... mais prepositiva mesmo. Nossas exportações, elas, especialmente agrícolas, elas, vamos dizer assim, chegam ao limite dos portos hoje. Elas não avançam dentro dos mercados, do varejo, de outras regiões. Então, isso é preciso ser trabalhado. É trabalhar marca, é trabalhar justamente ações de marketing nesse sentido para que a gente possa romper essas barreiras. Obviamente, isso também tem uma correlação aí de que outros concorrentes também não querem que nós exportemos produtos de maior valor agregado. Fique esse agrícola, que não é ruim, mas a gente, pelo nosso potencial, a gente pode expandir nisso. Então tem que ser feito aí um trabalho que eu, uma vez mais, insisto que o setor privado tem que se movimentar nesse sentido. Não é só depender de Brasília, não. E a expectativa em relação ao que o coronavírus pode causar na nossa exportação para a China? Sim, esse é um ponto importante, pode ter aí um impacto aí nos embarques, justamente porque a China nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, ela obviamente ascendeu de uma maneira exponencial no mundo. Então, hoje, de certo modo, ao contrário do que foi na época da SARS, não dá para você colocar aí a China em quarentena. Não tem como, né? Justamente pelo peso do país asiático na economia global hoje. E aí os negócios, obviamente, tem aí um momento de parada, de rearranjo, de precisar entender como é que vão ficar esses fluxos comerciais. Por um outro lado também, já aí há cerca de 2 anos, só para complementar, Mauro, a gente teve aí na China justamente aí um surto aí de peste suína africana, que acabou dizimando o rebanho suíno local, e isso justamente provocou aí uma nova organização assim no fluxo do comércio agrícola, vamos dizer assim, a China abrindo um pouco mais o seu mercado para o ingresso de carnes, ao mesmo tempo diminuindo a sua importação de soja, porque não precisa alimentar um rebanho suíno que está sendo dizimado. Enfim, é complexo essas coisas, mas para poder fazer o desfecho da minha participação nessa questão do comércio agrícola, o comércio agrícola cada vez mais administrado, mais geopolítico. Só mais um aspecto, porque quando a China cai, quando o seu PIB tem problemas, aí isso se reflete no mundo todo. Mas quando desses eventos, da SARS e outros eventos, a China não sentiu lá muito os efeitos disso, né? Por isso que eu perguntei da expectativa, se ela vai sentir isso no seu crescimento, e se ela não vai sentir isso, como é que representa para o Brasil? Uhum. Para o Brasil, justamente, é o momento de entender como é que vai ser isso. Eu acho que os riscos, na verdade, maiores são para nós, não são para eles. Da gente justamente entender como é que a gente pode estar participando aí de uma maneira positiva desse juiz aí que acontece no comércio. Compasso de espera, Pinheiro Pedro? Na verdade, o Ronaldo Luiz colocou uma coisa muito importante. Tudo se resume à geopolítica, né? Há uma mudança de padrões, né? Os blocos econômicos estão dando lugar também a ações mais soberanistas, né? Essa briga entre globalistas e soberanistas é realmente o grande embate geopolítico. E a China, ela tem atuado de maneira neutra, ela busca ganhar nos 2 polos, entre os globalistas e com os soberanistas. E é interessante observar o seguinte: as 4 últimas pandemias mundiais surgiram na China. As 3 anteriores ela encobriu até quando não pôde mais, né?
Nesta agora, ela mesma se pôs em quarentena, né? Ou seja, ela mudou o padrão de comportamento em relação a isso. Só que essas pandemias e a quarentena que ela se impõe servem, na verdade, para o controle da própria demanda da China. A China reduz a sua demanda com esses controles de pandemia. Exatamente, faz um fluxo de Todas estoques. essas vezes ela estoca, ela controla a demanda e ela controla os preços internacionais das commodities com base nessa questão. Ou seja, a engenharia de negócios chinesa é tão profunda que até mesmo a gente precisa observar com 2 olhos quando acontecem notícias de epidemias. É um instrumento estratégico. Tudo né? é instrumento estratégico para o país, né? Então, eles estão instalando um pico de demanda que estava acontecendo. Final de tarde, em Pequim, por exemplo, estava havendo um grande problema. As pessoas disputavam pedaços de frango nos supermercados. Né? E o frango, que é mais exportado para a China, é o brasileiro. Né? Então, nós temos um fluxo de exportação muito grande. É óbvio que os americanos estão se interessando. O Trump é um grande negociador internacional. É um grande negociador. E é um negociador duro. Duro. Bate duro, bate baixo, né? Mas ele é determinado. Ou seja, nós disputamos com os Estados Unidos esse mercado. A China controla a demanda com suas pandemias. Né? Os preços se estabilizam, né? E é óbvio que o Brasil precisa adotar outras políticas também e buscar novos mercados e outra exportação. Eu acho que é um trabalho que está sendo feito. Nós temos uma grande ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, né? Tão boa quanto foi Alisson Paulinelli na década de 70, que abriu o mercado internacional para os grãos. O Brasil não fabricava, não produzia soja em larga, só produzia o grão por conta de um erro norte-americano. O Nixon boicotou o envio de soja para o Japão e o Japão imediatamente se apoiou no Brasil e passou a produzir a soja que ele necessitava em território nacional. Nós nos tornamos competidores dos norte-americanos por um erro geopolítico deles. Nós não podemos agora repetir um erro nosso nesse jogo, percebe? E não estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando com nossos commodities a um grande nível agora. Temos que observar que nós não podemos ficar dependendo somente de um grande consumidor, porque ele está efetivamente regulando sua demanda, até mesmo com epidemias. Eduardo Vilela. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ronaldo. Você falou quase que de um estado de letargia do setor dos empresários do agronegócio brasileiro. Você vê, é um dos setores mais dinâmicos da nossa sociedade quando a gente pensa em economia. Por quê? Por que o agronegócio, os empresários não estão pensando em agregar valor para os produtos? Por que não estão construindo marcas lá no exterior? Da onde vem? O que é essa letargia? Qual é a razão dela? Não diria que seja uma letargia, mas talvez uma falta, vamos dizer assim... De atitude, de traquejo. Nesse sentido, exatamente. Acho que falta isso. Acho que o Brasil, na parte agrícola, observou um significativo boom nos últimos anos. Enfim, a gente passou os últimos 40 anos aí de um país importador para um país exportador, né? Mas isso foi muito influxo também da demanda pelos nossos produtos. Numa demanda... Fomos procurados, exatamente, né? Comprados. Exatamente. Uma demanda por produtos que aqui são desenvolvidos. Enfim, nós temos aí uma situação climática muito favorável para isso. Também temos uma tecnologia, obviamente, que foi incorporada à nossa agricultura e à nossa pecuária, mas nós não nos precisamos movimentar, vamos dizer assim, em termos mercadológicos. Acho que falta essa perna nesse sentido. Acho que, por exemplo, a questão... Não, falta também um pouco o controle dos cartéis. O problema é o seguinte, nós temos cartéis. Né? Os cartéis dos irmãos Batista, por exemplo, né? Eles estavam programando, né, já no período da Dilma lá na presidência, né, e isso estava tendo uma contribuição nefasta do próprio sistema financeiro nosso, o BNDES, né? patrocinando, a transferência, né, da produção do Brasil para fora do país. Sim. Eles fecharam inúmeros frigoríficos no país, né, e praticamente transferiram todos os seus negócios para os Estados Unidos e Inglaterra. Sim, sim. Para os nossos concorrentes. Até a sede há um propósito nesse sentido. Ou seja, traíram a pátria e fazem isso até hoje. E não estão conseguindo fazer mais porque perderam força política, estão enroscados
criminalmente, e o produtor agrícola, né, principalmente o que cria gado, né, também já soube se defender, tanto que agora tentaram fazer uma queda de preço no gado e não conseguiram, né, porque a produção agrícola nacional já está um pouco mais atenta a este cartel dos frigoríficos. O mesmo acontece com a soja também, né? O que nós precisamos combater é o cartel. O que está faltando no país é uma ação maior do CAD, né, que é o Conselho de Defesa da Economia, que funciona muito mal aqui no Brasil. Essa que é a grande verdade. Pessoal, as escolas brasileiras devem implementar esse ano a educação financeira como tema da grade curricular, conforme a Base Nacional Comum Curricular. E pensando nisso, o Book Advisor Eduardo Vilela selecionou 3 livros sobre finanças que podem ajudar a mudar a visão dos leitores sobre como cuidar do dinheiro de forma positiva e saudável, evitando tomar decisões financeiras desfavoráveis. Antes de falar desses livros, Eduardo, o que as famílias brasileiras sabem hoje sobre educação financeira? Quase nada, para falar de uma maneira tranquila. Nós estamos num país com assim um analfabetismo financeiro, ele é disseminado e não é dependente a nível intelectual, socioeconômico, não é. Se você pegar os melhores colégios das principais capitais brasileiras, não há um ensino específico. O jovem mal sai de um colégio de primeira linha entendendo o básico do que é um juros compostos e o que é um juros simples, que é uma coisa essencial, né? Então, quer dizer, você tem um grupo chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira, que reúne várias entidades do setor financeiro brasileiro e do Ministério de Educação, que fizeram um plano piloto. As disciplinas foram introduzidas num número restrito de escolas, tanto na área no ensino privado quanto no ensino público. E deu tão certo a experiência. Primeiro houve um grande treinamento e preparação aos professores, né? Porque o professor, ele tem que, no dia a dia do ensino, contextualizar. O que falta muito na nossa educação, quando eu estou ali estudando matemática, quando eu estou estudando física, quando eu estou estudando história, peraí, em vez de eu ver esse conteúdo estanque, qual é a relação dele no dia a dia? Né? Então vai muito nessa linha, e agora isso está sendo expandido. Ontem mesmo eu li uma notícia num jornal que o colégio, o Porto Seguro, aqui em São Paulo, né, já introduziu a disciplina de educação financeira em vários. Ela é uma disciplina transversal. Ela, né, vai conversar com a história, com a geografia, exatamente, com a matemática. E ela vai ser ensinada em todos os anos. Você vai pegar tanto a criança que está no ensino básico, quanto a criança que está no ensino, o jovem que está no ensino médio. Tá certo? Então esse é um sonho antigo nosso para corrigir esse problema. Não é à toa se a gente olhar alguns indicadores absolutamente bizarros de endividamento das famílias brasileiras. Nós estamos num dos países com uma das maiores propensões a consumo do mundo. Olha que loucura, só que nós estamos num país de juros altos. Né? Então agora, quer dizer, nós vamos ter um processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, essa mudança. É um processo. Um terceiro livro que eu queria indicar, que é o livro que está sendo usado para treinar os professores nas escolas para ensinar educação financeira para as crianças. Esse livro é muito interessante. Chama-se Planejamento Financeiro Pessoal. É um livro feito em coautoria pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, junto com a Planejar, que é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, que é uma associação planejador que está capacitado a trabalhar o aspecto não só técnico, mas comportamental do cliente, né? Então esse livro ele mostra para o professor que o professor ele deve transmitir à criança a educação financeira em alguns pilares. Quais são os pilares? Tem a parte de gestão de riscos,
tá certo? Tem a parte de explicar os produtos financeiros, tem a parte do orçamento familiar e individual. A pessoa precisa entender o que entra de dinheiro, o que sai, como ela está gastando, né? Tá certo? Tem a parte de se pensar aposentadoria. Pessoal, aposentadoria não se pensa quando você é idoso, você tem que pensar quando você é jovem. Uma coisa é preparar a próxima geração ou as próximas gerações, e outra coisa é o adulto, né? Exato. Que não tem interesse por educação financeira, ou não sabe nem quais são os caminhos das pedras para isso. O que você indica? Então, acho que a primeira coisa, você tem que entender que, assim como... Você tem que entender que ganhar o seu dinheiro, você trabalha muito duro. Ganhar dinheiro, o seu dinheiro... Essa palavra ganhar não ela não passa uma boa ideia. É fazer dinheiro. Em inglês se fala make money, né? Que eu acho correto. Então, eu sugiro que você faça uma conta, pegue do teu salário quanto que você gasta, quanto você ganha por mês, divida pelo número de horas que você trabalha, e aí, antes da tua próxima conta, da sua próxima compra, pega o teu cartão de débito ou de crédito, que hoje ninguém mais tem dinheiro na carteira, coloca um post-it e escreva o seguinte: necessidade ou... Porque necessidade é algo que a gente... precisa muito, desejo é o supérfluo. Então aí você vai lembrar, você vai fazer a conexão com, peraí, quanto que eu ralei, eu trabalhei 1 hora duríssimo para ganhar isso, agora eu vou gastar em 10 segundos, sem pensar, sem levar isso em consideração. Então minha sugestão aqui, além de ler bons livros, pense que educação financeira é tão importante quanto aprender a se alimentar, a respirar, a cuidar do psicológico. E antes da gente ir para o próximo tema, você está no azul? Eu tô. Sim, essa parte eu digo com a maior sinceridade, sempre cuidei muito bem do meu dinheiro, nunca gastei mais do que eu ganho, pelo contrário. Você é uma exceção, então. Infelizmente, mas vamos mudar esse quadro. Vamos lá. Gente, limpeza e saúde são fatores indissociáveis. E, nesse sentido, a limpeza profissional pode ser uma peça fundamental no desafio de conter uma epidemia, seja ela do coronavírus ou de alguma bactéria. Cabe lembrar que a limpeza de um hospital ou de um escritório por onde passam muitas pessoas e muitos equipamentos são compartilhados não é simples como a de uma casa. Para esses casos, é sempre recomendada a contratação de pessoal treinado e preparado para higienização. Quais são as diferenças, Paulo, entre um escritório, por exemplo, um hospital, com esses equipamentos todos? Ok, boa pergunta. Em primeiro ponto, qual é a diferença de um hospital para um escritório? A preocupação ela tem que ser a mesma, a limpeza, a higiene, e ela está ligada sempre à saúde. Então, quando você está num hospital, em geral, você lida com pessoas que estão com uma capacidade imunológica inferior, uma quantidade maior de pessoas, né? Claro que isso varia no tipo de hospital. Um hospital clínico, ele tem um índice maior. Se você for numa maternidade, você não tem uma questão de problema imunológico, mas, claro, de preocupações com a saúde do bebê e da mãe, que estão saudáveis em geral, né? Quando nós vamos para um escritório, as pessoas elas estão mais saudáveis em geral, mas você também vai deparar num escritório com algumas pessoas que podem estar imunodeficientes. Então a limpeza ela é tão importante quanto no hospital, dadas as proporções. Citou muito bem aí a escola, né? Principalmente quando a gente fala da parte infantil, em que as crianças ela têm um metabolismo muito maior do que o adulto. Então, o impacto de uma bactéria ou de um vírus numa escola infantil, num primário, num maternal, num berçário, ele é muito superior a uma escola adulta ou a um escritório, tá? Então, é uma preocupação maior. Ou um asilo também, que você tem aí já pessoas de mais idade com questões imunológicas inferiores. E esse é o do coronavírus, né? E que as preocupações aumentam em função do tipo que está se detectando dos impactos que esse vírus vem causando na sociedade. Como é que a gente tem que se proteger do coronavírus no dia a dia?
Olha, Do coronavírus, não. De tudo, enfim. Quais são os hábitos de higiene, os hábitos de limpeza? é o que eu responderia para os ouvintes. O coronavírus, assim como os outros vírus, a gente tem que ter a mesma preocupação, né? É lavar as mãos, fazer uma boa higiene, é o contato pessoal, como é um vírus de vias aéreas, né? Ele se desenvolve bem no organismo, ele tem uma sobrevida muito baixa no ambiente, né? O que está se detectando. Portanto, numa exportação de bens e mercadorias, ele não vai ser transportado, ele tem uma vida útil de 2 a 4 dias na água, dependendo, enfim. Ele não vai chegar até o outro lado do Pacífico. É muito mais pessoas, e aí os navios, os aviões, as pessoas que estão dentro deles se contactando com as fronteiras, né? Mas as preocupações têm que ser muito iguais a quando você tem um vírus de alto impacto, como uma tuberculose, como outros vírus que estão presentes por aí também. Agora, esse é um vírus que ainda não se conhece muito, né? Ainda se está estudando os impactos dele, a forma e o momento que ele é transmitido. E também ele tem causado, até o momento, uma mortalidade muito alta. Isso que causa essa preocupação aí na sociedade, e acho que é viável, é factível a preocupação nossa. É verdade que uma das grandes preocupações nos hospitais com relação às infecções hospitalares é em relação à formiga. A formiga habita o lixo, um ser, enfim, muito pequeno, e que por onde vai passando vai deixando ali as suas bactérias de onde ela traz, exatamente do lixo. Ok. É uma preocupação, qualquer vetor, né, seja uma formiga, seja um outro animal, o próprio ser humano, o visitante, são vetores. Se você tem um problema de praga dentro de um hospital, claro, ele deve ser combatido, que ele pode se transformar num vetor também, entre um quarto e outro, entre uma área e outra. Mas é algo que dá para ser muito bem combatido com desinfecção, né? Um aspecto que, quando a gente atua com uma área bem higienizada, bem limpa e bem feita, né? É o que a Abralimp, que a nossa associação, ela busca formar e levar essa mensagem para o mercado. Quando você tem essa atuação, esse tipo de problema ele fica bem reduzido. Olha, perguntas do público. E a pergunta da Lorena, do Planalto Paulista, era justamente nesse sentido, Paulo Pérez. Em que medida as infecções hospitalares estão ligadas à limpeza dos locais? As infecções hospitalares, elas estão muito mais ligadas ao contato entre o paciente e as pessoas, então ela ocorre muito mais entre a equipe médica ou de enfermagem com o paciente, ou nas superfícies em que ele tem mais contato, tá? Que devem ter, portanto, maior higienização. Agora, a limpeza ela tem um papel fundamental nisso. Claro que ela não é uma via direta, o chão não vai contaminar um paciente, mas se você deixar de limpá-lo, sem dúvida, você vai ter um problema de contaminação e infecção maior. Ronaldo Lucas, do Imbu, pergunta como o Brasil pode expandir sua área agrícola sem desmatamento. O desmatamento sempre será um ato predatório? Pergunta o Lucas. Acho que um ponto importante aí a gente tem que ressaltar o seguinte: a agricultura brasileira nos últimos anos cresceu de uma maneira exponencial em produtividade, em rendimento, fazendo mais produção em menos área. E isso, obviamente, por incorporação de tecnologia e tudo mais. E um outro ponto importante também que a gente precisa ressaltar é quando se fala em desmatamento, é preciso diferenciar o que é desmatamento legal e desmatamento ilegal. Isso muitas vezes cai na vala comum, desmatamento. Não. Dentro do Código Florestal Brasileiro, que é uma das legislações ambientais mais restritivas em termos mundiais que existe, é permitido você desmatar, usar a sua propriedade dentro de um determinado limite. Tem uns percentuais que você pode usar de acordo com os biomas. Agora, o desmatamento ilegal é questão de polícia, não é uma questão do setor produtivo. Pinheiro Pedro, Jaime do Jardim Bonfilhori, sua opinião sobre a atuação do governo Bolsonaro na área do meio ambiente? É complexo porque eu participei da equipe de transição, né? E parte do sistema que deveria estar sendo implementado saiu praticamente da nossa caneta, né? Então, a estruturação do Cisnama, do CONAMA, né? Estava prevista a junção do ICMBio com o IBAMA, que, aliás, é um resgate. O IBAMA jamais deveria ter cindido, foi erroneamente por uma
uma ação política da Marina Silva em final de governo dela, em final de gestão dela, né? Isso causou um problema gravíssimo de distorção dentro do sistema, né? Agora, nós estamos vendo aí hoje o ministro Ricardo Salles com um enfrentamento contínuo, direto, né? Muito mais dentro de um viés ideológico do que propriamente dentro de um viés organizacional. Eu tenho para mim que o Ricardo deveria sair fora um pouco desses embates ideológicos e cuidar mais da casa, pegar mais firmemente a estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, porque eu acredito que o nosso flanco hoje na imagem do governo Bolsonaro é a questão ambiental. Então falta um pouco uma ação política séria em relação a essa estrutura do sistema. Eu tenho falado isso, falo aqui abertamente, falo com ele também, né? Acho que nós estamos devendo nessa área, né? É a minha visão. E se o ministro Ricardo Salles não for para o organizacional e se mantiver nesse embate ideológico, isso que você falou que saiu da caneta de vocês na equipe de transição, está comprometido ou você acha que ao longo do tempo do mandato do presidente isso pode acontecer? Está demorando demais. Nós temos 25 cargos de primeiro escalão dentro do Ministério que não estão ocupados. O nosso Ministério hoje do Meio Ambiente ele está absolutamente defasado em termos de gente, inclusive. Falta capacidade, aquilo que a gente chama, eu fui professor da Academia Militar, então a gente costuma falar em termos militares, então você tem que ter mobilização e emprego, né? Está faltando mobilização, né? Nós tínhamos estabelecido qual seria um emprego, né, dessa força mobilizada. Está faltando mobilização, então você não tem como fazer um emprego, né? Nós não estamos atingindo várias questões que precisariam ser atingidas, né? Até mesmo no que tange a questão de limpeza, de saneamento urbano, tudo. Nós estamos num momento muito importante de estruturação. Os ministérios técnicos do governo estão indo muito bem. Infraestrutura, agricultura, energia, são áreas que estão caminhando muito bem. Fazenda, justiça, está caminhando bem, né? É isso aí, a implantação dos sistemas. A área ambiental precisa sair da área política e ir para a área técnica. Nós temos aí fiscalização, monitoramento, planejamento e ordenamento territorial. Isso precisa ser feito. Bem, objetivamente, agora uma pergunta minha. Nós falamos ontem sobre sustentabilidade e falamos de 70 trilhões de dólares que o mercado de capital europeu tem disponível para os países que se interessam pela sustentabilidade. Você é a favor deste dinheiro para o Brasil? É lógico, a gente precisa ir atrás sempre de onde vem o dinheiro. Isso aí, e outra, o Brasil é o grande objetivo técnico desses fluxos financeiros todos, né? Por quê? Porque a commodity ambiental brasileira ela é insuperável, né? Nós temos 8 grandes biomas preservados no mundo, né? O único bioma que tem gente, tem animais, tem biodiversidade, tem água, tem minério e tem potencial de exploração é o amazônico, né? Cuja maior parte está dentro do Brasil. O resto é deserto, tundra ou gelo. Eduardo Vilela, o Marcos de Pinheiros pergunta: o Brasil é hoje um dos países que mais publica livros na área financeira? Não, nós estamos ainda bastante atrasados. Só para dar uma referência para ele, quer dizer, você pega... a relação é direta, né? Quanto mais um país tem uma educação, um sistema educacional desenvolvido, maior é o número de publicações de livros na área educativa. Não só com finanças pessoais e educação financeira, outras áreas também. Então eu digo que nós estamos começando de 10 anos para cá a aumentar o volume do número dessas publicações de educação financeira, mas estamos ainda muito aquém do que precisa. Eduardo Vilela, sua despedida, palavra final, seus canais, bem objetivamente. Foi um prazer estar aqui no programa. Gostaria de incentivar todos aqui a cuidarem melhor do seu dinheiro, tá certo? E, por que não, ler mais, e quem tiver interesse em escrever seu próprio livro, contem comigo. Meu Instagram, @eduvilela. Foi um prazer, obrigado.
Ronaldo Luiz. Muito bem, Mauro. Quero uma vez mais agradecer aqui o convite, a participação aqui no Gente que Fala da Rádio Trianon e poder cumprimentar também os colegas aqui pela nossa participação e deixar aqui os meus contatos. Vocês podem me encontrar aqui para poder conversar aí sobre agronegócio, agricultura, marketing e sustentabilidade no www.comresultado.com.br. Paulo Pérez. Prazer estar aqui com os ouvintes presentes. Colocar que a Abralimp ela vem desenvolvendo com a ABNT, com a Anvisa, as ações necessárias para alimentos, exportações, os produtos poderem estar adequados e os processos para essas preocupações que aqui foram abordadas. E o nosso contato é o www.abralimp.org.br. Pinheiro Pedro. Para mim sempre é um prazer estar aqui com você, Mauro. Eu hoje aprendi bastante, viu? Gostei muito, Virela, da questão da educação financeira, que é muito séria, né? Vamos o Paulo sair do Pérez vermelho. também, né? Vamos sair do vermelho. Né? Paulo Pérez, Ronaldo Luiz, foi excelente aqui, aprendi muito hoje nesse debate. Né? E, obviamente, estou aqui à disposição até para artigos de vocês no ambientelegal.com.br, né? Que é parceiro histórico do Gente que Fala. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, Paulo Pérez, Eduardo Vilela e Ronaldo Luiz. Na mesa de som hoje com a gente o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Fique na sequência agora com a Roseli Camas. Ela apresenta o programa Integrando aqui na Rádio Trianon. Tchau, até amanhã.